longo da história do cristianismo, diversos pregadores deixaram marcas profundas no reino de Deus por meio de seus sermões e atuações. Confira a seguir uma lista com 10 dos mais influentes pregadores da história e suas contribuições para a fé e a sociedade. William Carey. Conhecido como o pioneiro das missões protestantes modernas, Carey foi o primeiro missionário a atuar na Índia. Apesar de sua formação acadêmica limitada, ele se dedicou ao estudo de ciências e idiomas, traduzindo a Bíblia para 11 línguas. Suas pregações atraíam multidões nas ruas de regiões pobres, e ele também produziu dicionários e escritos que impulsionaram o trabalho missionário. Charles Spurgeon. Frequentemente chamado de o príncipe dos pregadores, Spurgeon liderou o tabernáculo metropolitano em Londres por 3 décadas, atraindo uma média de 3.000 ouvintes por culto. Seus sermões eram marcados por profundidade teológica e um carisma único. E ele era rigoroso na preparação, muitas vezes descartando mensagens prontas se não sentisse a direção divina. John Knox. Teólogo e reformador escocês, Knox é considerado o fundador do presbiterianismo na Escócia. Além de sua atuação nos púlpitos, ele criou uma faculdade, geriu obras de caridade, escreveu livros e foi pai de 2 filhos. Provavelmente formado pela Universidade de St. Andrews, ele foi influenciado por reformadores como George Wishart, dedicando-se à transformação da igreja escocesa. Jonathan Edwards. Um dos mais notáveis pregadores americanos do século XVIII, Edwards teve um papel central no primeiro grande despertar. Com raízes na tradição puritana, ele valorizava os avivamentos espirituais. Seu sermão mais conhecido, Pecadores nas Mãos de um Deus Irado, causou grande impacto em sua comunidade e ao longo dos séculos. Ele também escreveu obras influentes, como a biografia de David Brainerd, que motiva missionários até hoje. George Whitefield. Whitefield foi um dos primeiros a popularizar pregações ao ar livre, repletas de emoção, viajando entre os Estados Unidos e a Grã-Bretanha. Estima-se que ele tenha pregado mais de 18.000 sermões, muitas vezes em longas séries, até sua morte durante uma delas. Sua dedicação à oração e seu impacto foram reconhecidos por John Wesley, que o homenageou em seu funeral. Martinho Lutero. Lutero foi o protagonista da Reforma Protestante, trazendo um novo foco às Escrituras em um tempo em que a Igreja priorizava tradições. Treinado em um mosteiro agostiniano, ele pregava na igreja do Castelo de Wittenberg, onde afixou as 95 teses. Seu estilo direto e bíblico valorizava a simplicidade e a aplicação prática, destacando a palavra de Deus como encarnada Jesus, escrita Bíblia e proclamada pregação. Está gostando do vídeo? Não esquece de curtir e compartilhar. Se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative as notificações. Ajude o canal a crescer. Vamos juntos nessa. Ao infinito e além! Figura-chave da Reforma em Genebra, Calvino foi uma voz poderosa para os protestantes de língua francesa, assim como Lutero foi para os alemães. Embora nunca tenha sido ordenado sacerdote, suas pregações e escritos teológicos moldaram o protestantismo. Ele viveu em um período de intensos debates, enfrentando a Contra-Reforma Católica e o surgimento de grupos como os Anabatistas. John Wesley. Fundador do metodismo, Wesley sobreviveu a um incêndio na infância, fato que sua mãe interpretou como um sinal divino. Ele pregou cerca de 40.000 sermões ao longo de sua vida, viajando mais de 400.000 quilômetros pela Inglaterra, muitas vezes para grandes multidões, como em uma ocasião para 14.000 pessoas. Deixou um legado de pregadores itinerantes e locais, influenciando profundamente a Igreja Metodista. John Wycliffe. Conhecido como a Estrela da Manhã da Reforma, Wycliffe foi o responsável pela primeira tradução completa da Bíblia para o inglês, permitindo que as Escrituras fossem acessíveis ao povo comum. Sua iniciativa gerou uma revolução espiritual, preparando o caminho para a Reforma Protestante, embora tenha enfrentado oposição e sido proibido de pregar em 1381. Martin Luther King Jr. Pastor e líder do movimento pelos direitos civis, King se destacou por sua luta contra a desigualdade racial, usando as Escrituras como base para seus argumentos. Seu sermão, Eu Tenho um Sonho, proferido em 1963 em Washington, é um marco histórico. Apesar de sua vida complexa e de seu assassinato em 1968, seu impacto na luta por justiça social permanece inegável. Esses pregadores, cada um em seu contexto, transformaram a igreja e a sociedade com sua paixão pela palavra de Deus e seu compromisso com a missão cristã. Qual deles mais te inspira?
Compartilhe sua opinião.